bem-vindos, bem-vindas de volta. Que bom vê-los e vê-las aqui para esse painel tão relevante. O avanço da inteligência artificial desafia os modelos tradicionais de ensino e gestão pública. À medida que algoritmos passam a personalizar o aprendizado e apoiar decisões educacionais, surge uma nova questão. Quem educa quem nesse processo? As pessoas ou as máquinas? O painel de agora reúne lideranças em educação, ciência e tecnologia para discutir como formular políticas públicas que garantam ética, transparência e equidade na aplicação da IA. Uma conversa sobre o papel do Estado, da sociedade e da inovação na construção de uma educação verdadeiramente inteligente. E para debater e contribuir com esse tema tão relevante, eu quero chamar ao palco o secretário de Ciência e Tecnologia de Goiás, José Frederico. Escolhe o seu lugar, fique à vontade. Para se juntar ao secretário e a nós, pode escolher qualquer lugar, pode se sentar, fique à vontade. Pega seu microfone e fique tranquilo. Quer ficar de pé? Também pode ficar de pé. Para se juntar a nós, eu quero convidar aqui a professora, chefe do núcleo do ensino médio na Secretaria de Educação do Estado de Goiás, a professora Lauriane de Lourenço. Bem-vinda, professora, fique à vontade. Também vai conversar conosco o coordenador científico do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, o CEIA, da UFG, Anderson Soares. Para completar aqui nossa equipe de especialistas, quero convidar a gerente de Estratégia e Cultura de Dados e IA na Globo, Marina Barreto. Quem aqui é 40 a mais, que nem eu? Pronto. Para mediar esse painel, poucos, né? Tem uma galera bem jovenzinha, tem uns talvez 50 a mais. Eu vi 50 a mais aí que não levantaram a mão. Quando eu falo 40 a mais, é tipo 50 a mais, 60 a mais também, viu? Mas é que foi particularmente emocionante para mim encontrar com ele ali atrás no camarim, porque ele foi parte da minha infância. É claro que ele fez muitas coisas e segue fazendo coisas maravilhosas depois, mas ele é muito marcante para a nossa infância. Então, com muita alegria, com muito prazer, eu gostaria de convidar aqui ao palco o comunicador, educador e palestrante Marcelo Tais. O palco é seu. E aí, pessoal, boa tarde. Vocês já viram quando uma criança desse tamanho fala que era do Castelo Rá-Tim-Bum? Como o meu coração fica feliz. Muito legal. Estou vendo que tem muitas alunas do professor Tibúrcio na plateia, né? Telekid. Ô, turma, é uma enorme honra, alegria estar aqui de novo, né? Estive aqui exatamente há 1 ano, na Campus Party Goiânia, e dessa vez com um time aqui de alta responsa para falar de algo tão relevante, né, essa transformação. Eu creio que todos nós aqui, e até quem está em casa, quem está longe desse assunto, já percebeu que a gente vive uma era de grandes transformações. Agora, o que nós vamos fazer com isso? O tema do nosso encontro aqui é quem ensina quem. Nós vamos falar de educação, nós vamos falar de como essas ferramentas estão transformando a educação e, portanto, transformando tudo, né? Transformando os negócios, transformando as nossas vidas, a vida dentro de casa e tudo mais. Transformando a televisão, por exemplo, né? Transformando instituições que são muito reativas, né, às mudanças e tal. Então, para mim, vim aqui só para aprender com esse timão que está aqui no palco, que já foi apresentado a vocês. Eu vou pedir para cada um de vocês para fazer uma primeira rodada, contextualizando
como que cada um aqui chegou na IA, tá? E qual é o contexto, né? O que cada um hoje está com a mão na massa, em que lugar? Eu acho muito bacana perceber que nós estamos falando aqui do mundo acadêmico, dos governos, né, do Estado, estamos falando aqui das empresas, né, privadas. Então tem uma variedade muito boa aqui de visões, né, de pessoas que estão realmente com a mão na massa para trocar aqui conosco. Vamos assim? Eu vou fazer essa primeira rodada, eu tenho algumas provocações para cada um deles especificamente, e depois eu vou abrir para a pergunta de vocês, tá bom? Já vai anotando aí, que nós vamos aproveitar muito bem esse tempo. Vamos começar de lá para cá? Eu queria deixar que cada um pudesse se apresentar dessa forma, né? Como que chegou na IA e em que contexto que você está inserida dentro do nosso tema aqui. IA e educação, quem ensina quem? Por favor, Manila. Obrigada, boa tarde, pessoal. Eu comecei na IA na faculdade, né? Eu fiz Ciências Econômicas e tínhamos ali uma disciplina de econometria, e a econometria tinha ali um quesinho de ciência de dados, e ali a gente já brincava com modelos de machine learning, que na época não chamava modelo de machine learning, era só ciência de dados. E ali começou uma paixão. Depois disso eu fui para a área financeira, trabalhar com modelos de planejamento, de forecasting, que também já tinha ali uma IAzinha embedada. E na Globo eu comecei com a jornada de dados, e a gente sabe que a IA ela é uma evolução desse processo, e então entramos nessa evolução da jornada de cultura e capacitação de dados, e aí agora eu estou completamente imersa no universo de IA. Quando que você começou a tocar nesse assunto dentro da Globo? Quando que foi isso? Em 2018, quando eu entrei na Globo. Certo. Então já tem 8 anos. Então por aí a gente vê, né? Que legal ver esse arco, uma empresa que, na minha visão, aí é a minha opinião, que não por acaso é a líder na comunicação no Brasil, já tinha um olhar estratégico para isso. Você, né, já estava lá dentro num olhar estratégico desde 2018, né? Isso. E lembrando que IA na Globo está desde antes de mim. Não, há então, pelo menos 10 anos, 12 anos o pessoal já estudava. Claro, não, sem dúvida nenhuma. E eu acho legal o exemplo da televisão, porque é o lugar da minha origem, digamos assim, e para mim ela representa muito algo que é legal a gente falar de uma maneira muito clara e transparente, né? Que é a dificuldade da mudança. Isso envolve, né, todas as instituições, né? O ensino, a educação, o sistema todo, né? Quando você vai mudar um sistema, a gente sabe, né? Quando vai mudar um sistema operacional, a gente percebe, até chegando para uma reunião num prédio, né? Não, mudou o sistema, aí faz tudo de novo e tudo mais. Só que dessa vez, professor, parece que o sistema, o efeito da mudança do sistema é um pouquinho maior, né, professor Anderson? Muito, né? Mas, gente, eu queria ser músico. Tá? Eu toco piano desde os 7 anos de idade. Comecei a dar aula com 12 anos. Me desenvolvi muito rápido. E aí, na época de fazer vestibular, eu falei, vou fazer música. E meu pai falou, você tá doido? Ainda bem, né? E ele disse que eu era a esperança da família. Ele queria que eu avaliasse mais opções. Aí eu escolhi olhar coisas mais difíceis, então escolhi a engenharia, né? E aí eu estudo a IA desde a época que ela não funcionava. Posso dizer assim. Quando que era essa época? 2001. Tá? Nada funcionava, gente. Reconhece uma árvore na imagem. Ele achava que era um camelo. Tá entendendo? Nada funcionava no mundo da IA, né? E eu digo que nós somos testemunhas singulares dessa evolução.
e de uma forma rápida, sem precedentes. Eu acho que quando eu olho a história científica de qualquer área da humanidade, você não encontra nada que se desenvolveu tão rápido quanto nos últimos 15 anos da inteligência artificial, né? E, de fato, eu achei esse tema extremamente interessante, quem ensina quem, porque aquilo que não funcionava passou a funcionar e passou a nos ajudar, inclusive, a aprender. Isso é uma virada impressionante sobre a ótica do impacto que a gente tem na sociedade, no nosso cotidiano. Muito bom, vou querer saber como daqui a pouco. Por favor, querida, esta é uma figura que, como vocês já sabem, é envolvida com Secretaria de Educação, Ensino Básico. Queremos saber como que você se aproximou da IA e qual é o contexto dela hoje aí para você. Bom, eu estou há 22 anos como professora da rede estadual. E eu acho que se tiver algum professor aqui, sabe que nós começamos com a tecnologia com mimeógrafo. Muitos de nós. E aí foi evoluindo ali com todas as outras ferramentas que permeiam o ambiente escolar. E eu falo que mais fortemente, tanto na Secretaria de Educação, foi nessa gestão do nosso governador, que investiu muito em dispositivos e acabou que as formações e as tratativas e as falas a respeito da inteligência artificial viram no cotidiano escolar e no currículo dos nossos estudantes. Desde quando? Desde quando que você está envolvida diretamente com esse assunto? Há 10 anos. Eu acredito que foi há 10 anos mesmo, quando eu comecei a atuar como formadora de professores na rede, que foi uma temática em que exigia-se muito de aprendizado e de ensino. Os professores são formadores de opinião, então eles são ávidos por conhecimento também, e levar uma formação mais didática, mais conceitual, foi onde nós começamos a ter um estudo maior, e aí veio o doutorado na área também, e a partir de então eu falo que é um caminho sem volta. E hoje, só para o pessoal ainda entender mesmo a sua área de atuação, em que estamos falando de quantos alunos, qual é essa comunidade, qual é essa população? Eu vou ter que apelar para a colinha aqui como uma boa educadora, né? Bom, hoje nós temos um cenário, eu te dei um dado de 2025, 26.708 professores atuantes em sala de aula. E ali estamos educando 467.325 mil estudantes. Esse é o nosso público e esse é o nosso cenário atual. Certo. Muito bom. Que desafio bom, hein? Por favor, José, me conte sobre você. Olha, eu comecei também na engenharia. Tive um primeiro contato na engenharia mecatrônica. Eu acho que o meu cérebro, dado o trauma da engenharia, tentou afastar um pouco depois. E depois eu fui estudar políticas públicas e assumi como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação em 2023, aqui em Goiás. Então, eu estou do lado de quem, sob a liderança do governador Ronaldo Caiado, faz política pública para fomentar a IA. E o governo tomou uma decisão estratégica de que Goiás queria ser um dos principais, se não o principal polo de IA do Brasil, né? Então, a gente fomenta centros de pesquisa, como o CEIA, que tem o professor Anderson, professora Thelma, professor Arlindo, e a gente também tem escolas de tecnologia. Eu queria fazer esse gancho de provocação rápida. Nós temos escolas de tecnologia que são escolas técnicas. E eu acho que, finalmente, o Brasil está olhando de maneira melhor e refazendo essa visão que ele tem sobre o ensino técnico. Era muito preconceituosa a visão? Isso. Ainda é, né? Acho que o Brasil, por muito tempo, meio informalmente, tratava a pessoa que fazia ensino técnico como uma pessoa de segunda classe. Isso. Não é assim na Alemanha, não é assim na Suíça, não é assim em vários lugares. No Japão, né? E a gente finalmente está virando esse jogo. E nossas escolas técnicas são escolas de tecnologia. Então, quando a gente fala de ensinar IA, você pode pensar, eu posso ensinar IA e posso ensinar com IA, né? A gente está no ramo de ensinar a tecnologia, ensinar IA. Nós temos agora, estamos lançando o nosso técnico em IA e outras coisas de tecnologia. E junto com o CEIA e outras organizações, a gente está fomentando e provocando pesquisas e formas de formar professores
para ensinar com tecnologia. Então, isso é que eu faço hoje. Sensacional. Eu tenho uma cabeça, tem gente que me conhece só desses hospícios que eu frequento na televisão, né? CQC, Rá-Tim-Bum, Provoca, TV Cultura, essas coisas, e não sabe que a minha graduação é engenharia, né? Então, eu me sinto muito bem quando eu estou aqui junto de companheiros dessa área tecnológica, porque é curioso, para mim, a comunicação sempre, desde o início, ela é ligada à tecnologia. É uma coisa muito clara para mim, mesmo sendo um garoto do interior, de uma cidade muito pequena mesmo do interior, mas a minha primeira experiência de ver televisão, por exemplo, foi o homem descendo na Lua. Vocês verem como eu sou uma pessoa já rodada, né? Eu tinha 10 anos em 69, então eu não só estava vendo pela primeira vez uma televisão que meu pai comprou para nós vermos algo que ia acontecer, que eu demorei até para entender o que será que vai acontecer, e era o homem chegando na Lua ao vivo, né? E o professor Anderson trouxe uma provocação que eu queria estender para todos aqui. Naquela época, essas coisas não funcionavam bem, né? Então, a própria televisão, a própria transmissão da chegada do homem na Lua foi cheia de muitos ruídos. Teve gente que duvidou que ele chegou, inclusive, né? Até hoje. Tem uns malucos aí que... Tem gente que acha que, inclusive, a Terra não é redonda, essas coisas, né? Mas aí, eu queria devolver para uma conversa aqui entre nós. O momento atual tem muitas especulações, inclusive este ano, né, esta semana, se a gente for falar, é uma semana que o Google se posicionou de uma maneira muito, eu diria, consistente, lançando o Gemini 3, e que parece que é algo que é importante, professor? Bastante. Bastante? Vai por mim. Tão importante quanto o ChatGPT? Sim. Sim. Talvez nem todos os usuários vai conseguir enxergar o valor necessário, mas tecnologicamente é algo bem impactante. Porque além da leitura, né, de dados da linguagem, a base também são imagens, não é isso? Basicamente, né? Então eu queria tirar uma coisa da frente aqui, que é o seguinte: quando esse assunto virou conversa de botequim, né? Eu acho que até no botequim, todo mundo hoje que eu falando, dia desse, o pessoal numa obra, eu peguei os caras falando, não, põe no ChatGPT aí e tal. Quando essa coisa acontece, me sinaliza duas coisas. Primeiro, que o brasileiro tem uma qualidade excepcional de coragem, né? De testar coisas, né? O público brasileiro parece que ele não tem nenhum pudor de desmontar um motor de Fusca na esquina e trocar uma peça, botar um pedaço de liquidificador ali e ver se funciona. O outro é o risco que está envolvido aí, né? A responsabilidade, todos nós que lidamos com educação, né? Privacidade, uma série de coisas assim. Então, para falar de quem aprende com quem, eu queria ouvir de vocês... Que momento é esse? Assim, nós já estamos no momento de experiências relevantes na pedagogia, no ensino. Quais são elas? Quais são os primeiros tombos? Quais são os assuntos mais importantes que vocês podem trazer aqui para a turma que está ouvindo vocês? Quem quer pegar essa bola primeiro? Já que eu cutuquei a onça, né? Cutuquei a onça. Olha, eu acho que para mim, na minha experiência, e eu não vou falar de soluções que a gente ajudou a fazer com as empresas, eu vou falar de experiências pessoais minhas, tá? O GPT, por exemplo, 3 é legal, mas não me ajudava muito. O 3.5, eu passei a fazer coisas que eu gastava 40 minutos, 2 horas, eu passei a fazer em 5 minutos, tá? Que tipo de coisa? Como montar uma apresentação, ou seja, você tem o conhecimento, mas você precisa fazer os slides. Isso era, se for 10 slides, uns 40 minutos. Se fosse uma palestra de 1 hora, você gastava ali 3, 4 horas para montar.
E a IA passou a me ajudar com isso, a ponto de eu revisar, mudar algumas coisinhas e em 10, 15 minutos está resolvido. Percebe? E mais recentemente, principalmente no final do ano passado para cá, com as novas versões de IA generativa, o desbloqueio criativo para acesso a conhecimento é algo realmente incrível. Se você não está usando, você está subutilizado, né? E está subutilizando o potencial da tecnologia atualmente. Por quê? Porque realmente você consegue acessar conhecimentos novos que você demoraria muito tempo para compilar. Esse é o ponto. Embora a gente ainda tenha alguns problemas que não são perfeitos, você precisa de um certo senso crítico ainda, mas traz acesso à informação, que é uma mudança de paradigma muito importante mesmo. Porque lá atrás, quando eu estava na faculdade, quando eu me preparei para fazer um trabalho acadêmico com um colega, e eu me preparei para o final de semana inteiro. E aí ele falou de um cara chamado Google na época. Anderson, olha aqui esse negócio aqui que ajuda a buscar melhor os documentos na internet. E a gente conseguiu fazer numa tarde, pelo simples fato de um buscador te trazer documentos digitais, ao invés de você ter que buscar em livros e em outros mecanismos de busca que na época não funcionavam tão bem. E isso mudou o mundo, porque mudou a forma como você busca uma informação. E agora a gente está nessa era em que a IA ela te traz não links, não documentos, mas uma informação. Se você colocar no buscador nesse momento, qual a previsão do tempo para Goiânia para amanhã, não vai vir mais documentos, não vai vir mais o site do Clima Tempo, vai vir uma informação direta. E isso é uma mudança de paradigma muito relevante para o nosso cotidiano, para a forma como a gente interage com tecnologia. Perfeito, mas e aí, professora, quem está aprendendo com quem? Bom, e eu vou para além, tá? Eu vou... qual a necessidade de quem ensinar para quem? Antes de levar para o contexto educacional, eu vou pegar uma experiência minha para vocês entenderem. Minha filha tem 11 anos. Eu ainda não ensinei ela sobre IA, sobre prompts, ainda está na fase do início do ensino fundamental 2. Abri o meu navegador, estava um histórico de uma pesquisa, provavelmente não fez tarefa, filho de professor também acontece isso, e ela digitou cruamente: resuma o livro Natal de Margarite. E o ela tomou essa iniciativa. Resumiu, podia parar por ali. E ela veio com o segundo comando: agora reescreva na linguagem de uma criança de 11 anos. Ou seja, ninguém precisou falar para ela que a tia da escola ia perceber que foi uma IA que gerou o resumo do livro Natal de Margarite, e ela precisava de um artifício para que aquilo fosse burlado. É onde entra a ética que o professor Clóvis tanto nos falou aqui. A necessidade de ensinar, da escola ensinar, ela vai para além dos muros da escola. Sim. Ela vai para dentro da sociedade, ela vai para dentro da família. E eu fico pensando se é uma mãe que não é tecnológica e que aquilo passa batido e que não há uma interferência metodológica ali. Sim. Então é necessário sim que os professores estejam preparados, para que os estudantes estejam e os pais também. Ou seja, cada vez é mais necessária a presença do professor, ao contrário do que sugere, às vezes, uma tecnologia que vai substituir todo mundo, né? Agora, meu querido secretário, como se preparar para isso? Porque esse relato, né, a gente tem ouvido com alguma frequência, inclusive a sua filha foi até muito educada, né? Falou assim: agora resuma para uma criança de 7 anos. Um dia desse eu ouvi uma que falou assim: agora resuma de um jeito para uma criança de 7 anos, que a professora não vai perceber que não fui eu que escrevi. Então, como lidar com transparência e ética, né? Como criar um combinado
porque para mim é isso que, essa é uma tarefa que nós todos temos, né? Como criar um combinado, no caso, na escola e depois na sociedade, né? Como falar sobre isso e usar essas ferramentas para que a gente faça o que precisa, que é a educação. Acho que, começando com um passo atrás, né? Acho que a gente tem que equipar as pessoas para poder depois lidar com isso. E nessa equipagem da pessoa, é lógico que a gente tem diferentes idades, diferentes gerações, mas às vezes a gente esquece de algumas, né? E aí, para cada idade, para cada faixa, para cada geração, você tem uma abordagem. Então, a gente está vendo nativos digitais que vão aprender mais rápido, mas você tem os professores, pessoas como eu, de 40 anos ou mais, que têm um perfil, e você tem as pessoas de 60 anos ou mais também. E só um parênteses, a gente tem um programa aqui de inclusão digital de idosos. E é um negócio assim, maravilhoso, né? Porque você... Quem pode entrar? Ele é aberto? Como que ele funciona? Qualquer pessoa com mais de 60 anos. Ela entra, ela se inscreve e participa. Isso, e passa por um intensivo e começa... Então, assim, a gente tem que equipar as pessoas. Eu acho que a primeira coisa é essa. E imaginando numa jornada, né? E você... Se você perdeu a sua entrada naquela idade, tem uma outra que você pode entrar. A gente não pode excluir ninguém nesse processo. E é uma coisa que a gente pensa enquanto política pública. E você falou bem, Taz, a gente tem que ter um combinado, né? Eu acho que esse combinado ele está sendo discutido no mundo, assim, não me parece que ele está fechado, ainda não. E aí tem uma discussão grande, né, da questão de se AI é uma onda, se a gente consegue conter essa onda, né? O fundador da DeepMind falou sobre isso no livro, mas é um combinado que a gente está discutindo. E aí tem alguns riscos, eu não consigo falar qual que é o combinado melhor, não, mas eu consigo falar de alguns riscos. Às vezes, a gente preocupado com esse combinado freia demais. E aí fala, não pode fazer nada. O Arlindo, fecha seu laboratório, tudo. Você está fazendo um negócio, é perigoso, vamos fazer nada. Então é o medo, né? Acho que isso é um risco. Aqui em Goiás a gente fez uma lei em que a gente tenta, esse risco não é o maior. O maior risco é, se eu me fechar, a onda vai passar, eu não vou entrar na onda e aí eu vou ser excluído. Isso é um segundo risco. Então a gente tem que debater, e um evento como esse é importante, para a gente chegar nesses combinados. Né? O que pode ser contido, o que não pode ser contido, que tipo de experimento e experiência ela é ética e não é ética, e eu acho que a gente tem que entender que isso é uma coisa que está em experimentação. Eu fecho essa minha fala aqui, nas escolas nossas, a gente está aprendendo, assim, ensinando, testando, às vezes o aluno ensina para o professor, a gente entende que às vezes não deu certo. A proibição de celulares é um experimento na sala de aula, eu acho que ela é benéfica até um certo sentido, mas já tem um rebote. Fala, será que é isso mesmo? Não pode usar de jeito nenhum celular? E aí o pessoal vai ficar sem usar. Então você tem as primeiras pesquisas questionando isso. Então a gente tem que fazer esse experimento bem feito. E qual é a sua avaliação hoje? Eu acho que predominantemente é bom. Tem muitas evidências pesadas sobre o impacto de saúde mental, o impacto negativo nos alunos, de forma geral. Então eu acho que assim, esse passo foi bom. Agora a gente pode voltar um pouquinho. Certo. Voltar um pouquinho. Você está falando de dosagem. Isso. Talvez a dose tenha sido muito rigorosa, foi importante. E qual é a dose? Você vai entregar qual é a dosagem aqui? Porque dose é o segredo da vida, vocês sabem disso, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? E dose também é o segredo de um bom doce de leite, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Qual que é a dose depois dessa primeira experiência? Sendo responsável, não posso cravar, mas eu posso trazer alguns elementos, né? Ao fechar completamente, as pessoas, às vezes, usam menos do que poderiam o celular para coisas de tecnologia ligadas ao pedagógico, ao ensino. Então, essa é uma coisa. Uma segunda coisa que o pessoal achou é que, ao fechar isso tudo de uma vez, alguns alunos precisam do celular para se comunicar, alguns alunos têm necessidades especiais para isso. Então, são algumas das dosagens que eu vi, sabe, Tassi, que eu acho que são relevantes. Mas as evidências, de forma geral, mostram que no grosso foi bom. Inclusive, tem aluno aprendendo mais depois disso. Que bom, que bom. E falar de dosagem, eu vou querer ouvir a Marina, minha colega da indústria audiovisual, porque a dosagem é algo que eu queria ouvir você sobre o pulso do público também, né? Eu queria tanto do público externo quanto do interno, porque na televisão a gente sabe, é uma indústria, né, muito bem estabelecida, amada no Brasil, né? A televisão ainda bem é um veículo
aberto, democrático no Brasil. Ela foi muito importante, é muito importante na educação, inclusive formal, né? O telecurso é um exemplo claríssimo da Fundação Roberto Marinho, né? Como que é a dosagem de mudança de mentalidade lá dentro, Marina? Você vai revelar para a gente isso? Eu vou trazer alguns elementos para dar uma pimentada. Antes da dose. A inteligência artificial, ela traz para a gente uma rediscussão sobre ética. O que é ética quando a gente coloca a inteligência artificial no meio? Então, talvez a leitura da sua filha não tenha sido para burlar a professora. Talvez a leitura dela tenha sido: se eu tenho essa ferramenta que pode facilitar o meu processo, por que não usar? Então a gente começa a discutir outras coisas. Tá, discutir avaliação, por exemplo. Exatamente. Então, essas são discussões que são importantes, porque senão a gente trata a inteligência artificial, que é uma ferramenta, como inimiga. E, na verdade, ela não é. Ela ainda não é. Ela pode ou não se tornar, a depender de como a gente lida com ela. Então, as discussões, elas amplificam, né? A gente... eu levo para a minha vida assim, eu sempre desconstruo os meus preconceitos e eu tento olhar para uma outra ótica, né? Eu saio na sacada, né? Tem uma metodologia que a gente fala, quando a gente está no meio do vucu-vucu, você sai para a sacada e olha o que está acontecendo, para você ter um olhar isento, ou minimamente sem o seu viés natural. Eu acho que isso é uma reflexão. E dado isso, a dosagem que a gente tem na Globo é o máximo benefício que a ferramenta pode trazer. Então, a gente trabalha com a ferramenta de forma democrática. A gente tem 2 vieses, né? O viés para o público interno, que é como eu empodero os nossos colaboradores ao uso de IA, não apenas para o audiovisual, que é o que todo mundo vê nas telas e nas nossas propriedades digitais, mas nas nossas ações internas, no nosso trabalho interno. Poxa, a gente tem ferramenta de IA que faz um resumo de documento. Imagina para o advogado, recebe 50 contratos para ler. O quanto isso não melhora a produtividade? E por que não usar? Tem o uso responsável. É importante a gente sinalizar, ó, isso aqui tem uso de IA. A Globo já tem vários cases em novelas que a gente está usando IA. Você deve saber, para contratar bebê, botar na tela, é uma burocracia absurda. Nas 2 últimas novelas da 7, a gente fez um bebê de inteligência artificial. E no final do capítulo estava lá, imagens com uso de IA. Isso é importante, a gente contar que está usando, mas não deixar de usar. E por que a gente escolheu essa dosagem? Há 2 meses, alguns grupos de executivos de tecnologia fizeram um tour, que a gente chamou de AI Tour, no Vale do Silício, onde visitamos OpenAI, Runway, Creo AI. A gente visitou várias empresas. E a indústria norte-americana, ela está indo no movimento de, somos inimigos. E a gente é uma indústria que está se relacionando com a IA de uma forma diferente. Isso faz com que a gente surfe a onda e perca menos, porque todos nós vamos perder alguma coisa, porque de fato a forma como a gente se relaciona vai mudar, né? O que trouxe nós aqui enquanto profissionais hoje não é o que vai levar os nossos filhos para algum lugar. Então essas relações, elas mudam. E como é que a gente surfa essa onda? Então, a gente tem este processo interno, né? Vamos abraçar a tecnologia com uso ético e responsável, né? A gente tem os nossos princípios de IA e a gente não abre mão. E para fora, além das questões, né, dos cursos da Fundação Roberto Marinho, a Globo também tem o LED. Ano passado, a gente já deu uma pincelada em IA. Ano passado não, esse ano, 2025. A previsão é que em 2026 a gente se aprofunde mais, porque para a gente também é importante letrar a sociedade. Porque, infelizmente, ainda estamos falando de um público nichado. Somos uma bolha, todos nós que aqui somos uma bolha que está conversando e consegue falar sobre isso.
mas tem uma parcela da sociedade gigantesca que não faz a menor ideia. Então, como é que a gente leva isso para as pessoas, para que essa dispersão da sociedade ela não seja maximizada, porque sempre que a gente tem uma disrupção tecnológica, a gente naturalmente tem uma dispersão de educação muito grande e a gente leva muito tempo para reduzir. Então, a gente lá abraçou e a gente entende que a IA é nosso parceiro. Mas ela é uma ferramenta, a criatividade é nossa, a inteligência cognitiva ainda é nossa. Você trouxe um ponto crucial, que é grande parte da sociedade ainda não participa desse assunto, e eu vou complicar um pouco com uma visão que eu tenho, que esta parte que não sabe muito bem, a primeira informação que ela recebe causa medo, que é um tema que eu gosto muito de trazer sempre, né? O medo é um sentimento muito positivo, porque é ele que nos impede de ser atropelado na hora de atravessar uma rua, por exemplo, né? Ou de ser picado por uma cobra, né, Anderson, lá no meio do mato, né? Então, o medo é algo que te faz ficar atento, né, para oportunidades, para perigos, para tudo isso. Mas também é o que trava, é o que deixa parado e tal. Eu queria abordar esse assunto com vocês, assim, e eu imagino que dentro de grandes estruturas é um assunto que às vezes não é abordado assim de uma maneira tão aberta, assim. E eu tenho procurado trazer essa conversa, porque se a gente não falar de medo, a gente não fala de coragem, a gente não fala de encarar os desafios. Por isso que eu fico muito à vontade aqui em Goiás, porque eu aprendi muitas coisas aqui com vocês. Tem muito a ver com esse meu amigo recente aí, o professor Anderson, que teve no Provoca, tem a ver com a UFG, tem a ver com essas políticas que estão sendo introduzidas aqui no estado de Goiás, já com alguma consistência ao longo do tempo, mas vocês podem dividir um pouco da dificuldade, inclusive dentro mesmo, os professores, como é que está indo essa conversa lá? Então, eu falo que assim como o medo é uma característica inerente do ser humano, a criatividade e a curiosidade também é. E eles andam juntos. Se o medo paralisa um pouco, a curiosidade é aquilo que impulsiona e é onde vem todas as descobertas. E aí, para mostrar o tanto que o medo está dando espaço, pelo menos dentro do ambiente escolar, eu gostaria de mostrar rapidamente um recorte que eu trouxe, eu não sei se o áudio pode me ajudar, sobre uma pesquisa com 5.000 professores, de 248 municípios. Inclusive, aqui tem esse caleidoscópio, ele representa um pouco dessas respostas. Esse número que eu trouxe para vocês, eles representam 18% dos professores da nossa rede. E aqui ele vem fazendo uma projeção dentro de todos os profissionais da comunidade escolar, desde o gestor escolar, o coordenador pedagógico e o professor. Então, a temática principal de ouvi-los era o que eles entendem, o que eles esperam. Foi uma pesquisa que garantiu a equidade, porque eu escutei todos os modelos, tá? As escolas indígenas, escolas quilombolas, escolas de educação militar, as escolas de tempo integral. Espero incluir as escolas do futuro na próxima pesquisa. Então, trouxe bastante equidade. Todos os nossos componentes curriculares. E aqui tem bem notório quais são os profissionais, quais são os professores que mais usam a IA e aqueles que têm mais receio, que é onde eu faço analogia com o medo. Certo. Né? Então, aqui nós temos que o professor de biologia, de língua portuguesa e matemática... Só para a gente entender, quem que está mais engajado aí dentro da pizza? Até no ano passado, quando nós fizemos a mesma pesquisa com o mesmo público, era professor de física, química e matemática. Os professores dos dados. Os nerds. Isso, os nerds. Que trabalhava já com a programação, com a linguagem computacional. E, para nossa surpresa, esse ano trouxe os professores de geografia, história e língua portuguesa. Olha já avançando nesse cenário, certo? Olha só. E aí, como que ele avalia o nível de conhecimento dele com as tecnologias digitais em si, não somente a IA. E muitos consideraram que era médio para alto.
Ou seja, e é algo que as nossas políticas públicas têm garantido que esse conhecimento se torne cada vez maior. E aí, com que frequência? Eles utilizam quase diariamente nas salas de aula com os nossos filhos, com os nossos estudantes. Isso já é algo palpável. E aqui está uma lista rapidinho de quais são as ferramentas que eles mais utilizam. O Gemini está ali em segundo, mas eu penso que agora, com essa versão Plus, ele tende a erguer. As demais ferramentas são todas de uso pedagógico, ou é para planejamento, ou é para elaboração de provas, mas todos eles ali com cunho pedagógico. E aí o potencial, como que ele avalia o potencial da IA para contribuir com o ensino-aprendizagem desse estudante. Pouco, 0,3% ainda dos nossos professores ainda considera que ela é negativa, certo. Que são o medo, que eu falo que nós estávamos discutindo anteriormente, que é o equilíbrio. O analógico, o receio, ele é esse equilíbrio. E ele é necessário estar aqui também. Esse cara é importante, não é? Esse cara é importante. Por quê? Por que ele é importante? Porque ele impede que atropele tudo aquilo que as nossas políticas públicas têm levado de forma gradativa. Sim. Tudo tem que ser escalonado. Se eu levo dispositivos para um determinado grupo, se eu faço que a consolidação dessas políticas estejam postas na escola, e eu tenho que aguardar também com que essas formações chegam e que a própria sociedade, a comunidade escolar, esteja pronta para receber isso também. E aí, como que ele utiliza na rotina do trabalho? Se ele interessa em participar de mais formações, fica a dica aqui para a Sequiti, que ele tem um interesse bem grande de participar. Já existe, todos os nossos estudantes têm um portal também, no qual ele acessa com um Chromebook, todos os nossos estudantes já têm. E aqui eu trago um dado importante sobre a sua primeira pergunta, que Goiás aponta em tecnologia do EJA para combater o analfabetismo. Estudantes do Colégio Cora Coralina desenvolveram uma horta com uso de tecnologia sustentável. E estudantes de Anápolis venceram o desafio da Fórmula 1 da Sequiti, também como um projeto inovador. Então, é impossível eu não acreditar que é transformador mesmo com medo. Que bom, hein? Que bom, porque o medo tem que estar no processo, tem que ser acolhido, né? Se ele não for acolhido, a gente está negando o que nós estamos sentindo, né? E, de uma certa maneira, ajuda a frear uns nerds doidos que tem por aí. Parece que aqui em Goiás tem uns caras por aí, assim, não tem? Perigosos. Perigosos. Mas não é, Anderson, a gente está brincando, mas a fricção da sociedade com as empresas, é daí que pode surgir alguma coisa, e é aí que eu vou trazer um tema que eu acho que ele é muito relevante para o mundo inteiro e também para o Brasil, quer dizer, ele é mais relevante para onde essa tecnologia está, o núcleo de desenvolvimento dessa tecnologia, e hoje, inclusive, ele não está mais num lugar só, como já esteve, né? É legal a gente entender que a IA surgiu, teve um dia, né, da primeira conferência, né, 1948, né, Dartmouth College, né, nos Estados Unidos, e por isso mesmo os Estados Unidos ganhou uma proeminência nisso daí, não à toa, porque o Estado investe numa pesquisa, numa educação durante décadas e décadas, bilhões e bilhões de dólares e tal. A China faz isso hoje com grande desenvoltura e competência e tudo mais. O Brasil faz isso aqui em centros de excelência, como é o caso da UFG e vários outros que estão aqui pelo país. Mas aí eu pergunto, como, para mim, essa é uma revolução que vai testar algo muito diferente. A internet, por exemplo, é uma inovação que surgiu na academia, né? Com apoio do Estado, claro, né? Inclusive militar, né? E que depois que a coisa deu certo e deu errado, né? As empresas pegaram o que deu certo, os protótipos e tal, e a partir deles é que elas conseguiram avançar. A IA, como fica? Porque é uma tecnologia que já despendeu bilhões e bilhões de dólares de governos, né?
e que agora, na minha visão, corremos o risco de ficar nas mãos de empresas privadas que são proprietárias de algo que foi o Estado que ajudou a fazer aquele desenvolvimento com muito investimento ao longo de muito tempo também, não é isso? E a gente sabe que é sempre assim. Como convergir todos esses vetores aí? Estado, empresas, né? Sociedade. Como é possível um balanço desses pesos pesados aí? Como é que vocês veem esse equilíbrio ou esse desequilíbrio? De fato, hoje nós vivemos um certo desequilíbrio, embora esse desequilíbrio tenha nos levado a um desenvolvimento sem precedentes. É importante reconhecer isso, tá? E eu queria fazer uma analogia aqui sobre os resultados que vocês estão vendo hoje de inteligência artificial. É fruto de investimentos como se fosse... Está vendo essa mesinha aqui? Esse pequeno volume? Pensa isso aqui cheio de dinheiro, em cédula mesmo. Eu sei que está fora de moda a cédula, né? Mas pensa aqui como o investimento que é o que vocês estão experimentando agora. O que está na mesa hoje, em termos de investimento no mundo público e privado, seria equivalente como se fosse dinheiro que preenchesse não só essa sala aqui, mas toda a área do Ethos e da Campus Party em dinheiro empilhado, tá? Onde isso vai nos levar, eu não sei. É impossível saber. Mas o que está na mesa hoje é isso. O resultado que a gente colheu não se compara ao tamanho de dinheiro que está na mesa hoje em busca da evolução da tecnologia. Para o bem ou para o mal, tá? Isso é uma realidade que nas próximas ondas vocês vão lembrar disso que eu estou falando. Por quê? Porque demora, é caro, tá? Você coloca uma IA para treinar, na América do Norte está se religando plantas de energia nuclear para alimentar onde essas IAs estão sendo treinadas. Está entendendo? Toda vez que você que está aí sentado, faz uma perguntinha lá no chat GPT, você queimou uma árvore. E a culpa é sua, certo? Não adianta, né? A quantidade de energia, né, que foi despendida para esse tipo de pergunta. Exatamente. Daí vem o investimento, principalmente em data centers, é disso exatamente, que você está falando. Que tem movido uma cadeia financeira muito, muito substancial, tá? Então, é importante você destacar porque os governos, políticas públicas do mundo inteiro é que sustentaram a inteligência artificial numa época que ela não funcionava. Isso mostra a importância da pesquisa. Sim. Às vezes a gente coloca a pesquisa como algo excessivamente teórico, do cientista maluco, né? Não, aquele professor lá é muito teórico. Eu falei assim, mas tudo que você usa hoje, um dia foi uma pesquisa teórica, né? E eu sei que hoje o CEI é reconhecido por transformar o que acontece na ciência em inovação com os parceiros, mas o ciclo até de eventos que a gente faz, o pessoal, nossa, tinha que ser igual a vocês, mais ou menos, porque a gente consome da ciência teórica. E se todo mundo for igual a nós, não vai haver novidades. Percebe? Sim. Então é preciso um certo equilíbrio, porque de fato a iniciativa privada tem um papel muito importante na produtização de bens e serviços que a gente consome, mas é uma cadeia que começa com geração de conhecimento, geração de inovação e produtização, né? Então, 20 anos atrás, eu garanto para vocês, eu estava lá, né? Ninguém me contou, nada funcionava, certo? E passou a funcionar, a gente agora tem essa cadeia completa, tá? Para que a gente possa usar nos produtos e serviços que a gente usa no dia a dia. Eu queria... Por favor. Eu queria complementar o Anderson, porque tem muito dinheiro na mesa, dinheiro não é problema para as empresas privadas.
Energia ainda é, porque eles estão nesse processo da fusão nuclear, mas muito em breve deixará de ser. Mas terra ainda é um problema para essas empresas, porque precisa de espaço para colocar o data center. Então, não é simples assim. E aí é onde eu enxergo que talvez possa haver uma parceria maior entre o setor público e privado, porque vai ser necessário a soberania nacional, por conta dos nossos dados, gente. Data center é dado, é o nosso dado. Onde a gente quer que ele esteja? Estrategicamente, para um governo, é importante que ele esteja local e não fora. Então, aí eu acho que a gente começa a pensar neste processo dessas parcerias público-privada e sociedade. E a gente precisa pensar que isso é tão relevante, porque a IA, ela potencializa um reflexo do que somos. Ela é um espelho. Então, o que a gente coloca dentro da IA, ela vai cuspir, seja de bom, seja de ruim. Então, essa tríade de governo, né, iniciativa pública, privada e sociedade, ela mais do que nunca é necessária e se faz fundamental para a gente conseguir minimamente surfar a onda, mas pegar os seus benefícios e não tomar caldo, como diz lá no Rio de Janeiro. Sim. Fala aí, Zé Frederico. Só queria complementar também, pessoal, Itaz, né, com a visão de política pública. Primeiro, rapidamente, eu tenho um chat GPT meu lá de literatura, né? E aí, às vezes eu não gosto da resposta, eu pergunto de novo, nossa, velho, tô gastando energia, né? Só porque eu não gostei da resposta do livro que ele deu para mim. Isso é um negócio muito cruel. Mas, Taz, esse ano, o Nobel de Economia, ele foi para 3 pesquisadores, e aí um deles eu acompanho mais, que é o Philippe Aghion, lá da França, que fala sobre inovação para crescimento. Nobel, pessoal, é o seguinte, é uma pesquisa que começou 10, 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, e que passou pelo teste do tempo, e aí eles, carimba, não, agora realmente valeu. E aí, nisso, tem algumas pequenas lições, né? A primeira é que o Estado investir em ciência e inovação faz sentido. Então, isso é importante. Para quem não sabe, gente, a SpaceX, lá do Elon Musk e tal, teve dinheiro do governo Obama. Muito. Né? Então, muito. assim, isso é muito comum, ciência, inovação. Agora, tem uma segunda pergunta que você fez, é assim, tá, mas como é que a gente faz esse arranjo com o setor privado? É muito importante a gente manter a competição. Novos entrantes poderem tomar lugar dos velhos. E é muito comum, às vezes, uma startup que vira uma empresa grande, ela foi startup um dia, foi inovadora, fica grande, não quer que a pequena entre e tome o lugar. Essa possibilidade de gente nova entrar e tirar, que é a destruição criativa, ela é muito, muito importante. Para a gente não ter um monopólio, né? Um monopólio grande. A gente admira empresas como Google, como OpenAI, mas tem esse risco. Terceira coisa, muito rapidamente, que eu queria falar é o seguinte. Tem um dilema, né, que o Anderson comentou muito. Quando você tem uma tecnologia dessa, que a gente fala que é de propósito geral, ela leva um tempo até gerar, de fato, um aumento de produtividade e de crescimento. Tem uma transição. E, às vezes, no curto prazo, até piora, sabe? Vou dar um exemplo. Você veio computador, mas você escrevia na mão. Aí você começou a mexer no computador, mas assinar ainda no papel. Então, você leva um tempo até você transicionar. Isso é medido, as evidências mostram isso. Então, até o impacto na educação, a gente conseguir gerar aumento de produtividade, tem um lugar que é o lugar da experimentação, de camelar um pouco. Aprendizado, né? Que aí a gente tem que estar disposto a passar por ele. É isso aí, é isso mesmo. Eu vou pedir um exercício de vocês aqui, porque eu vou passar a bola para as perguntas do público, mas antes, eu ainda gostaria de fazer uma rodada com vocês. Qual o papel do Brasil no cenário global? Qual é o nosso papel? Porque hoje, quando eu olho a pizza de patentes, por exemplo, de 2024, não sei se é 2025, eu acho que ainda não está fechada. A de 2024 é uma pizza fácil da gente visualizar. Metade da pizza é da cor vermelha, que não por acaso é China. Aí depois tem 1/3 do que sobrou, não, um pouquinho mais, de 1/3 Estados Unidos, e depois fracionadamente vários outros países. Estamos falando aqui de patentes, né? De quem está criando alguma coisa que pode virar algum valor, pode ter algum valor. Eu queria entender assim,
qual o papel do Brasil hoje? É desenvolver a sua IA, como eu já ouvi gente falando disso, é criar novas ferramentas, é usar com criatividade na educação para gerar alguns frameworks, gerar algumas experiências que podem servir, inclusive, para o mundo inteiro, né? O Brasil já fez isso várias vezes, inclusive faz isso em várias áreas, inclusive na energia, no agro, né? O Brasil é um país que está na ponta em vários setores dentro da nossa realidade aqui, que o número de zeros não são tantos quanto quando a gente fala aí em trilhões, né? 7 trilhões, que foi o que foi anunciado aí, investimento desse tipo de coisa. Eu queria ouvir mesmo vocês, porque eu vejo que a China, por exemplo, ela anda ocupando alguns espaços em lugares que gastam menos energia, por exemplo, e aí todos aqueles cálculos de energia, de repente, vão por água abaixo, né? Mudam, você tem que mudar os parâmetros, né? Se você mudou o gasto de energia e até velocidade de processamento, né? De um dia, teve uma semana que todos nós fomos convencidos pela mídia que a NVIDIA, se fechar a NVIDIA, o mundo ia acabar. Imediatamente você viu a sociedade se movimentando, muita gente já produzindo chips e tudo mais. Rodadinha, que eu peço uma síntese aqui de vocês. Qual é o papel que nós temos nesse quadro mais amplo aí, olhando para o mundo? Essa eu vou começar, eu vou trazer um olhar. Acho que temos dois papéis bem diferentes. Um papel é que o José falou, da gente fomentar a nossa inteligência para a gente surfar essa onda, né? As Big Techs, elas estão lá, elas não vão quebrar, elas não vão deixar de existir, elas vão ditar. Isso é um fato. Mas como que a gente usa este conhecimento em nosso benefício? Então, eu acredito muito no que ele falou. E um outro olhar eu não sei se todo mundo sabe, mas semana passada a gente teve um papo com o VP da OpenAI. O Brasil é o 3º maior usuário de ChatGPT. O primeiro é a Índia, ficamos pasmos, que esperávamos que fosse China, Estados Unidos, mas não, é a Índia. Segundo, Estados Unidos, e terceiro é o Brasil. Incrível. Então, o que a gente está fazendo com a OpenAI, o ChatGPT, é o que a gente fez com o WhatsApp. Isso. A capacidade que a gente tem, volume de pessoa e de consumo, é um negócio que não existe em outro lugar do mundo. Então, a gente curiosa, né? A gente é muito consumista de tecnologia. Gosta de uma novidade, né, esse povo? Em cima de uma sociedade que não é 100% conectada. Imagina se fosse. Sim. Né, a capacidade exponencial que teríamos. Sim. Então, se a gente junta este consumo, que é o que brilha o olhar dessas empresas, com o investimento, a nossa capacidade de manter também a nossa soberania, cara, assim, realmente a gente consegue pensar em ter um posicionamento diferenciado no mundo. Mas sem o investimento, sem a gente saber que, né, a gente tem essa inteligência e precisa investir os nossos jovens, os nossos talentos, a gente também, porque eu estava falando com o Anderson antes da gente entrar, eu tenho 43 anos, eu vivi a era antes da internet, tudo analógico, né? Minha irmã era professora, mimeógrafa, eu vivi o advento da internet, estou vivendo o advento da inteligência artificial. Olha que privilégio. Então, a gente também tem que se moldar nesse processo. É um desafio. É um desafio maravilhoso, eu diria. Quem mais vai pegar essa bola? O Brasil, ele não é um país tão ruim quanto pintam. Nós temos nossas dificuldades, nossos desafios, mas nós temos características únicas, inclusive no campo de inteligência artificial. Embora tenhamos problemas de desigualdade, nós somos um dos países mais digitais do mundo. As pessoas aqui adoram. E se eu ouvir o meu pai aderir ao mundo digital, eu acho que não vai sobrar ninguém. Tá? Porque ele não só não gosta de tecnologia, como torce contra. Vocês conhecem alguém assim?
Ele torce contra o GPS, gente. Entendeu? Não, tá errado, você vai ver que o caminho não é o melhor. Eu vou fazer ele errar de propósito. Então, nós temos características únicas, por exemplo, por sermos uma federação, né, você tem uma universalização das leis, que, por exemplo, nos Estados Unidos é um monte de lei estadual, você não consegue juntar dado sobre questões legislativas, então você tira ali Califórnia, Texas talvez, o resto não tem volume, sabe? Você pega a saúde, o Sistema Único de Saúde é uma máquina de dados que pouquíssimos países têm a condição de desenvolver tecnologia para a saúde, embora a gente ainda não esteja desenvolvendo. Sim. Tá? Então, tem uma série de características que nos dá um potencial muito interessante. E para falar na saúde, eu achei que ia andar o negócio do prontuário digital na pandemia, porque vocês lembram da carteirinha? Aí eu falei, agora vai. Aí parou de novo. Sabe? Porque, pelo amor, né, já passou da época da gente sair do consultório e tá tudo, independente de onde você vá. Você tem que sair carregando aqueles sacos de exames, né? Um negócio da idade das pedras ainda. Então a gente tem características muito interessantes, mas que deixa aquele sentimento que a gente poderia fazer mais para aproveitar uma janela tecnológica, porque timing é tudo na inovação. O quê? Fazer o quê? De aproveitar melhor o ciclo tecnológico de uma forma mais urgente, tá? É só a gente pegar o que aconteceu na história das grandes ciclos de transformação tecnológica para entender que tempo é muito importante. Você entrar 50 anos depois é muito determinante do que você entrar 5 anos depois. Então esse é o sentimento que fica em termos de time, talvez da gente não ter um senso de urgência da oportunidade que não vem a todo instante. Isso mesmo, por favor. Bom, eu acho que o próximo passo depois dessa urgência é a personalização. Apesar da inteligência artificial ser um ramo da ciência da computação, várias áreas utilizam. E aí na educação não é diferente. Ferramentas personalizadas para a educação, para professores que conversam e dialogam com a necessidade e que o produto seja o que ele precisa, seja um planejamento, seja uma avaliação. Nós temos o exemplo da Teachai, né? O mais brasileira que isso, impossível. A Maritalk em si, né? E eu falo que já, inclusive, deixo aqui para o CEIA. Se a Unicamp desenvolveu a Teachai, eu penso que o CEIA pode desenvolver uma ferramenta também para professores. Mas conta um pouquinho para quem não conhece. Bom, a Teachai, ela foi desenvolvida junto com a Google, né, e com a Unicamp, em parceria com a USP também. Ela foi pensada para o professor. Então, ela consegue, desde um planejamento personalizado também para um estudante que precisa de altas habilidades ou tem alguma dificuldade, a estudantes do EJA, a estudantes no qual eu não tenho tecnologias e suportes como uma região indígena, por exemplo. Então, ele consegue pegar as várias particularidades do território e unificar numa base de dados de busca. Hoje nós temos um documento referencial, que é a BNCC, ela tem um norte. Então, embaixo disso, é tudo que o nosso currículo precisa seguir. E eu falo que essa ferramenta da Teachai, e é uma ferramenta super fácil, orgânica e simples, foi o suprassumo da personalização da IA para um produto para professor. Muito bom. E você, Zé Frederico, você tem um sonho de uma ferramenta que poderia resolver as coisas, poderia nos melhorar o aprendizado? Já tem ferramenta para quem faz política pública, né? Você coloca lá no chat GPT com consensos e ele busca todas as evidências de ciência sobre qualquer coisa. Ensino de robótica, funciona ou não funciona? Então isso já acontece lá. Agora, rapidamente, o Brasil tem um papel de infraestrutura, né? Potencial para data center, terras raras, etc. E eu pessoalmente acho assim, que o Brasil começa como, pode ser primeiro uma potência de aplicação da IA, né, que é natural, os países que estão com menos recursos começam aplicando, para depois a gente ir para a fronteira da produção. Eu acho que a gente tem esse potencial para fazer isso. E na educação, pegando o gancho do Anderson, como a gente tem muitos estados e muitos municípios, isso é receita, Taz, para experimentação.
Tem milhares de lugares experimentando coisas diferentes. Se a gente conseguir organizar, estimular essa experimentação, aprender com os experimentos, a gente tem um potencial enorme para voar no mundo. Sim. E como que... Agora é hora de vocês fazer perguntas. Se vocês não fizerem, eu sou um perguntador compulsivo. Tá? Mas só para eu extrair mais uma coisa sua. Como fazer com que dentro do Brasil haja troca também das experiências que funcionam? Porque eu me sinto um cara sortudo porque eu falo disso na televisão, eu acabo tendo que conversar muito com muita gente diferente, que é o que eu quero botar lá, gente de governo, gente de qualquer partido. Eu sou um cara que eu respeito muito as ideias e as pessoas, as estratégias, né? Como, já falei várias vezes publicamente, acontece aqui no estado de Goiás, mas e quando não se sabe, né? Eu tive o ano passado na Campus Party com o pessoal de Goiás, junto com o pessoal do Piauí, por exemplo, e foi maravilhoso para mim conhecer coisas do Piauí que eu não conhecia e coisas do Goiás que o pessoal do Piauí não conhecia. Como destravar essa comunicação? 3 formas. Primeira, os estados e municípios podem se organizar nesses fóruns de troca, tá? Aqui a gente tem um consórcio de estados do Brasil Central, os municípios também tem de educação, primeira coisa. Segunda coisa, eu queria muito falar do papel de vocês, comunicadores, para vocês mostrarem essas histórias, né? Eu tenho um amigo que fala que para você mudar uma cultura, eu preciso de novas histórias, e vocês jogarem luz nessas histórias. E aí a terceira coisa, que é uma coisa que a gente conversa muito, né, eu com a turma do CEIA, é a gente abandonar a síndrome de vira-lata e falar que nós não topamos ser colonizados. Né? A gente achar que a gente tem sim, Goiás. Por que Goiás não pode ser um CNDA? Sim. Por que Piauí não pode ser um CNDA? Por que tem... Desculpa, gente, o pessoal do Rio de São Paulo, eu estudei em São Paulo. Por que é só São Paulo e Rio? Onde está escrito isso? Claro, não né? tá. Eu acho que a gente podendo permitir com que sai coisa boa, tirar nossos preconceitos sobre isso, essas 3 formas, humildemente, eu acho que podem ajudar. Excelente. Até porque lá em São Paulo, quem está trabalhando não é de São Paulo. Inclusive eu não sou. Tô brincando. Não, tem gente de São Paulo trabalhando também. Vamos lá? Aqui, ó. O que a gente vai fazer? É o microfone? É o microfone, pessoal? Me ajudem. É? Ele está onde? Cadê o microfone da plateia? Está ali, ó. Alô? Ó, já tem um monte de mão levantada aqui. Tá me ouvindo? Ouvindo? Manda, tô. Sou o Davidson, eu sou muito curioso com os extremos e o quanto a tecnologia não pede licença para evoluir. Como é que é seu nome? Davidson. Cleidson. Não, Davidson com D. Ah, beleza. Ei, Eu Marcelo. vou pedir, vocês estão vendo a quantidade de mãos levantadas? Eu vou pedir para vocês Bem rápido. praticarem a síntese, vai. Alguns dados dão conta que 50% das nossas escolas não tem infraestrutura básica. A gente está falando de tecnologia de ponta aqui, vocês estão dando exemplos incríveis em Goiás e em outros estados. Como é que a gente vai fazer para não deixar esse pessoal para trás? Escolas que eventualmente não têm carteira, mais de 50% não tem biblioteca, e a gente está falando de pôr IA lá sem a infraestrutura de base. Então, basicamente, eu queria ver como vocês estão pensando esse futuro. Boa. Bom, eu gostaria de refutar o colega que 90% das nossas escolas já tem essa estrutura, inclusive com Starlink já estruturada. Um dos modelos de ensino, o Goiás Tech, é justamente para levar a tecnologia onde o professor não consegue fisicamente, porque existe barreiras geográficas, seja uma ponte ou um rio. Então, essa estrutura já está sendo contornada com essa gestão do nosso governador. Então, tanto a estrutura, quanto os dispositivos técnicos, quanto a academia, quanto parceira, tem sido fundamental para suprir justamente essas lacunas e avançar. E isso nos coloca no hall de um dos estados mais tecnológicos do nosso país. Beleza. Cadê? Aqui, ó. Por favor. Boa tarde, meu nome é Letusa. Vamos sintetizar aqui. Para que o ser humano continue alimentando a IA, vocês não entendem que o módulo 1, digamos assim, de aprendizado, não deveria ser o letramento digital? Certamente.
Tá? Mas eu acho que são diferentes camadas, na minha opinião, porque, embora eu seja um cara tecnológico e construa tecnologia de ponta, eu sou filho do Senhor Divino, que, como eu disse, ele torce contra a tecnologia, né? E de fato, não é que a gente tem que sair, todo mundo, sabendo tudo sobre IA, porque hoje, na prática, você saber escrever um e-mail está virando tão quase relevante como você saber escrever. E eu acho, na minha opinião, que um dos maiores desafios que a gente tem é combater o analfabetismo digital. Porque, de fato, virou, inclusive, uma forma de exclusão. Você hoje, as vagas de emprego são divulgadas online. Se você não souber fazer um currículo digital, você perde boa parte das oportunidades, percebe? Então, eu acho que são diferentes camadas, mas nós estamos numa fase ainda de descoberta, porque tudo aconteceu muito rápido. E só para complementar a questão de infraestrutura, né? Lá na Universidade Federal de Goiás a gente passou por questionamentos assim também. Eu também tenho essa preocupação da infraestrutura. E quando a gente resolveu abrir um bacharelado de IA, houve comentários tipo assim, tá doido, não tem nem computador, né, no UFG direito. E se a gente fosse por esse lado mais pessimista, eu acho que a gente não conseguiria ter feito o impacto. Porque de fato a gente tem que procurar superar esses desafios, mas eles estão aí para serem superados. Né? E hoje sim, temos uma infraestrutura que é a melhor no hemisfério sul. Não é no Brasil, não é na América Latina, mas é no hemisfério sul. Mas naquele momento, em 2019, a pergunta era, mas não tem nem computador aqui no UFG. E foi possível tirar essa problemática do caminho. Por favor. Pessoal, pessoal do microfone, vamos também dar voz para o pessoal do lado de cá, por favor. Não funcionou. Vê aí. Sim, foi. Agora. Boa tarde, Tasso. Boa tarde, José. Boa tarde, Lauriane, Anderson e a colega aqui da Globo. Minha pergunta é a seguinte para a Lauriane, inclusive. Na minha época de ensino médio, ensino fundamental, se falava muito em referências bibliográficas, né? Com a inteligência artificial, eu passei a trabalhar logo com o Anderson em 2018, por aí, final de 2018, passei a perceber a questão que o Google era uma IA já lá atrás. Então, assim, a gente quando iria fazer trabalho, a gente tinha que citar a referência bibliográfica ali, e eu sou jornalista, eu gosto de sempre falar da fonte, né? Citar a fonte. Como que é a comunicação da educação dos professores, coordenação com os alunos nessa questão? Bom, isso não mudou. Isso continua. A metodologia de pesquisa científica, ela ainda é regida pela BNT. Então, toda essa parte das referências, de como dessas citações, da importância ética e moral e legal dessas citações, elas ainda são ensinadas nos nossos currículos. Inclusive, o espaço da biblioteca, ela é lei. Ela precisa acontecer, ela precisa ter um ambiente com a quantidade específica de exemplares, com a quantidade específicas de autores, tanto regionais quanto nacionais. Existem políticas públicas e legislações que garantem tudo isso. Que o analógico esteja tão presente quanto o digital. A escrita, o ensino digital, ele não sobrepõe ao ensino ainda da escrita, da citação, até mesmo porque isso vai ser cobrado dele nas pesquisas científicas na academia. Então, a escrita da metodologia científica, com essas citações, o qual você questionou, ela se faz presente muito fortemente dentro do nosso currículo da educação básica. Se você me permite complementar, quando a gente faz uma consulta ao ChatGPT, ao Gemini, seja o que for, se você continuar a conversa com a IA e perguntar com a inteligência, ele perguntar qual é a sua referência, de onde você tirou, ela te responde, ela diz onde é a referência. E quando não tem referência, porque já aconteceu comigo, ups, não tem uma referência. Aí eu vou ter, mas então eu quero este tema com uma citação de uma referência, ela vai lá e volta. E por isso que é tão importante a responsabilidade do uso. Porque, no final, a responsabilidade da informação é tua que está pesquisando, não é da IA. Então, você tem que voltar para dizer, a pesquisa foi realizada com uma IA.
mas a referência está aqui, porque é você que está assinando. E aí você precisa ter responsabilidade com aquilo que você está dizendo. Então, ética e responsabilidade é mais do que nunca fundamental e base, inclusive, dos nossos princípios editoriais. Muito boa a sua provocação, trouxe aqui um monte de novas... Aqui, ó, por favor, tá ali. Só uma coisinha. Quando a IA não sabe responder, o pai do Anderson fala, tá vendo? Eu falei. Tá vendo? Eu falei. Falei que era burra. Vamos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Essa semana a gente teve um problema aí com as IAs por conta da queda da Cloudflare e ficou evidente que a gente já tá todo mundo dependente das IAs. E vocês acham que tem algum jeito de evitar essa dependência ou é uma coisa inevitável no ramo da educação, ainda mais com as crianças, né, com os adolescentes? Porque a gente que pegou isso no meio do caminho já está tão dependente. E as crianças, vocês acham que isso vai ser inevitável? Muito boa pergunta. Olha, quero mostrar um negócio aqui de bastidores para vocês. O pessoal preparou umas fichas muito cheias de IA. Olha a minha ficha aqui, como é que é. Olha aqui. Isso daqui a IA não sabe fazer, né? A sua pergunta é muito provocadora e relevante. Você quer responder, professor? Vamos lá. Bom, sempre fala o contexto da criança e do adolescente, é um desafio. Alfabetizar é um desafio. Não é só o letramento digital que é desafio. Eu vou falar também não só como mãe de uma criança e de uma adolescente que utiliza, e tudo é escolha, dosagem e moral também. Até que ponto que essa criança está pronta para uma rede social? Quanto tempo essa criança pode ficar na rede social? É o mesmo cronômetro, o mesmo time que eu vou determinar quanto tempo de leitura, quanto tempo de estudo. Então, a educação, ela salta dos muros da escola e vai para dentro da casa dessas famílias. Então, é importante sim. Agora, você falar, quando ficaremos sem? Nós passamos por isso também na Secretaria de Educação há 15 dias. Ocorreu uma queda também no nosso servidor, nós ficamos um período de trabalho sem o WhatsApp web. Ou seja, foi questão de 1 hora de reclamação. Não, eu minto, foi 2. Alguém morreu? Alguém morreu? Ninguém morreu. Morreu de Depois de ansiedade, 2 horas... Né? Eu não estou falando com ninguém. Depois de 2 horas, descobriram que tinha o e-mail, que tinha o Teams. Tem gente que descobriu que até era casado. Né? Não sabe, tinha me esquecido disso. Adaptamos muito rápido, é uma característica incrível do ser humano. Muito bem, cadê? Por favor. Eu só ia complementar que, como profissional de tecnologia, e Anderson vai concordar comigo, Zé também, é inevitável. As falhas elas vão acontecer. A gente está falando de uma máquina. Ela não vai funcionar 100% do tempo. Isso não vai acontecer. Então, é óbvio que a gente trabalha para que não aconteça, mas acontece. A gente teve de uma transmissão, né? A gente está fazendo uma transmissão de um jogo, da Copa do Mundo. Caiu um sinal, ficamos 10 segundos fora. Não tem o que fazer, é a tecnologia. Porra, isso não na TV como, Cultura gente. Nem é considerado falha. Mas o que eu quero dizer é que falhas de máquina são inerentes, elas vão acontecer. Infelizmente, a gente não consegue inibir. E isso vale para a educação, para audiovisual, para banco, para qualquer coisa. Perfeito. Eu acho tão legal o que vocês estão provocando aqui, porque não é nem uma coisa nem outra, né? A nossa vida vai ser de seres humanos imperfeitos, sempre vai ser. E essa é a graça, gente. Senão a gente não estaria aqui debatendo, né? Tentando aprender junto, não é não? Cadê? Tá lá. Boa tarde, meu nome é Ezequiel Tavares, eu faço pesquisa na UFG vai fazer uns 3 anos e eu acho interessante essa parte de infraestrutura, por quê? Eu fiz parte do CERISE, no caso o Centro de Inteligência baseado em redes inteligentes, né, basicamente, e eu acho muito interessante o investimento que o CEIA recebeu para poder investir de volta em IA, por quê? Se você olhar hoje o orçamento da UFG, 2/3 dele é comprometido com a parte energética. Então, você vai montar um data center, você vai montar uma infraestrutura que ainda não existe. Como o professor falou, em 2019 ela era bem limitada. Hoje em dia você tem uma infraestrutura legal, para ser bem sincero.
Você tem ali na quadra de engenharia também uma infraestrutura sendo montada, mas você está em Goiânia. Goiânia às vezes chove e cai energia. Então, como é que você vai montar um sistema que consome muito mais energia do que o esperado, numa universidade que já demanda de uma energia extraordinária, porque você tem várias pequenas usinas de energia solar que não conseguem comportar o ar-condicionado dos servidores e dos alunos. Aí você fala para mim que agora a gente vai montar um data center, super legal. Mas como é que fica a parte de consumo energético? Porque, por exemplo, na minha área de pesquisa, que é telecomunicações, a gente não consegue sair na frente da USP, da Unicamp, a gente saiu na frente da UNB com relação ao primeiro test bed Open RAN do Centro-Oeste. Mas por que a gente saiu na frente? Porque a gente, apesar de ter uma infraestrutura limitada, a gente pôs a cara a tapa e foi lá e fez. Então, qual que é a implementação que o CEIA pretende fazer? Vocês vão focar inicialmente num data center que vai funcionar com um gerador para garantir que ele vai ficar ligado? Ou vocês já têm todo o sistema de cabo elétrico, toda a infraestrutura realmente importante para que a gente possa pensar lá na frente com relação o FG vai ter sua própria IA? Legal, mas a gente comporta isso hoje? A minha pergunta já tem uma resposta enviesada. A resposta é não. Excelente, que agora você deu a chance do Anderson dar todas as soluções nesta última resposta dele. Vai lá. Não, perfeito. Eu acho que problema e desafio sempre tem. A questão é quando eles são previsíveis. Tá? O problema o desafio maior é quando o problema ele não foi previsto. Isso sim, aí é muito mais complicado, muito mais improvável de você conseguir superá-lo. Então, a questão energética não é só nossa, tá? É de todo mundo, na verdade. E a gente já sabia. Então, a resposta é, nós estamos comprando data center já com gerador sim. Tá? Mas o tipo de atividade que a gente faz é diferente, por exemplo, de uma Cloudflare que tem que estar online o tempo todo, um site. O nosso, assim, quando tem problema, atrasa, mas ninguém morre por isso, como no hospital, por exemplo. Tá? Então, incomoda, mas a gente consegue esperar, dado o tipo de atividade que a gente tem. Então, desde que o problema ele seja sabido, você tem formas de, pelo menos, controlá-lo. O pessoal, eu tenho uma tarefa horrorosa, que é dizer que o tempo acabou. E eu só vou poder agora pedir para vocês, se levantarem. Eu só vou pedir para vocês agradecerem aos participantes por tudo isso que a gente pôde trocar aqui hoje. Muito legal mesmo. Chega mais perto. Olha aí, hein? Põe a IA aí para me deixar mais magro. Muito obrigada, mais uma Obrigado, vez. pessoal. Obrigado ao pessoal de Libras que está ali. Olha ali. Obrigado à minha querida anfitriã aqui, por favor. Obrigado. Fica aqui meu que eu quero amor. tirar outra foto com você. E tem mais gente aqui que quer fazer foto com você. Eu queria só dar um recado para o pessoal. Agradecer também mais uma vez aí a todos os nossos participantes, a José Frederico, a Lauriane de Lourenço, Anderson Soares, Marina Barreto e o nosso querido Marcelo Taz por essa condução maravilhosa. Agradecer também a cada uma de vocês que vieram hoje aqui, né, entendendo a importância da tecnologia, da ética. Esperamos que realmente esse evento de hoje tenha enriquecido a visão de vocês, que tenha feito refletir, que tenha trazido algumas respostas, embora eu acho que cada resposta abre mais um bocado de perguntas, não é? Amanhã quem vai estar aqui no comando é meu colega Marcel. Eu vou estar aqui, mas a paisana. Amanhã eu venho curtir igual a vocês, mas quero convidar todo mundo. No sábado eu estarei na Campus Party, mediando um painel exatamente sobre educação e tecnologia. O nome do painel é Adolescência Digital, Educação e Marcos Éticos da IA. Vou estar com o professor Gustavo Guanabara, criador do curso em vídeo, com Giz Bezerra, educadora criadora do canal Giz com Giz,
com o professor de IA Sandeco Macedo e com João Vitor Achegas, que é coordenador do ITS Rio, professor de Direito. Vai ser às 11 da manhã no próximo sábado. Então, já que esse assunto interessa a vocês, eu aguardo todo mundo às 11 horas da manhã lá na Campus Party. Agradecer mais uma vez a todo mundo que proporcionou, né, a vinda dessas pessoas maravilhosas para falarem com a gente, montaram essa estrutura, que são os nossos patrocinadores. Muito obrigado ao Governo de Goiás, Instituto Campus Party, Grupo Jaime Câmara, Unesco, Equatorial Energia, Saneago, CEIA, UFG, ITS, Passeio das Águas Shopping e a todos os apoiadores por acreditarem na importância da ética no uso da tecnologia. O Etos IA volta amanhã às 10 da manhã. Muito boa noite, minha gente. Vão com Deus, um beijo, axé, tchau, tchau.